Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Sou José Clay Silva, criador do curso de Excel para gestão de empresas e da planilha de controles financeiros com fluxo de caixa. E esse é o segundo vídeo, dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu mostrei o funcionamento da planilha de controles financeiros até a tela de lançamentos financeiros. E nesse vídeo agora, pessoal, nós vamos dar continuidade onde eu vou mostrar para vocês todas as telas, os relatórios que a planilha gera a partir da tela de lançamentos. Então, só recapitulando o que é que nós vimos no vídeo anterior, eu mostrei para vocês as instruções de como começar, depois nós passeamos aqui pelo plano de contas, expliquei para vocês o que é o plano de contas, o cadastro de documentos, o cadastro das contas de movimentação financeira. E depois nós fomos para a tela de lançamentos financeiros, onde eu expliquei para vocês como é que faz os lançamentos financeiros aqui, como é que efetua o pagamento de um lançamento, todo o funcionamento dessa tela. E a partir de agora, todos os relatórios que eu vou mostrar para vocês, todas as informações para análise financeira, tudo parte dessa tela aqui. Então é muito importante que essa tela de lançamentos financeiros ela esteja alimentada de forma correta, porque é a partir daqui que todas as outras telas, os outros relatórios, eles são gerados, tá bom? Então vamos visualizar os relatórios que a planilha gera, tá ok? Então vamos lá, o primeiro relatório aqui é o resumo diário, então você clica aqui e ele vem para essa tela. Aqui você vai ver o resumo dos lançamentos diários. Então veja que ele diz aqui, ó, selecione aqui o mês para análise diária. Então tem uma explicação aqui. Escolha o mês na lista e veja os resultados diários e o resumo geral. Preste atenção nas variações de receitas e despesas em cada mês e descubra como melhorar a situação financeira da sua empresa. Então aqui você vem, ó, clica aqui. Ele está mostrando o mês de dezembro. Como não tem nada lançado no mês de dezembro, então ele não está mostrando nada. Então eu vou aqui, ó, escolher o mês de janeiro. Então quando eu escolho o mês de janeiro, veja que ele mostra para mim o resumo dia a dia, do primeiro dia do mês até o dia 31, o que é que teve de receitas, o que é que teve de despesas, dia a dia e qual foi o saldo desse período, tá? Então veja, dia a dia aqui, ó, quanto foi que entrou. Então veja, no dia 5 de janeiro entrou 12 mil e saiu 12 mil, que no caso provavelmente aqui foi uma transferência entre contas. Já aqui no dia 10 teve uma entrada de 5.723 e não teve nenhuma saída, tá? E por aí vai. E ele mostra todos os lançamentos dia a dia. E aqui, ó, ele mostra um resumo geral do mês. Então, no mês inteiro, quanto foi que entrou de receita? Então, entrou 44.517. Quanto foi de despesa? 41.625. E o saldo do mês, receita menos despesa, deu 2.892. Então, tá aqui o resumo dos lançamentos no mês de janeiro. Isso aqui é um fluxo de caixa diário, né? E é importante ressaltar que só vai aparecer aqui nesse relatório os lançamentos aqui que estão pagos, tá? O que estiver com status não pago não vai aparecer aqui. Aqui é somente o que entrou e o que saiu do caixa da empresa, certo? Se eu quiser ver o mês de fevereiro aqui, ó, eu venho e escolho fevereiro e tá aqui os lançamentos diários do mês de fevereiro, tá? Então veja que dia a dia ele está mostrando e o resumo geral. Entrou 8.500, saiu 28.482 e o saldo foi negativo 19.982, ok? Então esse é o primeiro relatório financeiro que a planilha gera a partir da tela de lançamentos financeiros, tá? Vamos lá mostrar o próximo relatório. Então eu volto lá para o menu inicial. E agora eu vou mostrar o relatório de extratos de movimentação. Então veja aqui o relatório com os extratos das contas de movimentação. Então veja que aqui ele mostra, ó, todas as contas que eu cadastrei lá no plano de contas. Então veja o caixa da empresa,
a conta do Banco do Brasil e a conta do Bradesco, tá? É importante que aqui onde tem essas células em amarelo, eu preciso informar o saldo inicial de cada conta no dia 1º de janeiro, tá? Então veja que eu informei aqui, ó, no caixa da empresa, eu coloquei aqui que no dia 1º de janeiro tinha R$15.000 no caixa da empresa. Na conta do Banco do Brasil, eu informei que no dia 1º de janeiro tinha R$12.500. E no Bradesco eu informei que tinha R$2.450. É importante informar esse saldo porque no dia 1º de janeiro ele já começa a computar puxando o saldo inicial. Se eu colocar aqui 0 no caixa da empresa, veja que ele começa com o saldo zerado, ok? Então, vou colocar de volta aqui os 15.000 e aí ele começa com o saldo que eu informar aqui, tá? Então, veja que aqui ele mostra o relatório simulando um extrato bancário. Então, eu tenho aqui todos os meses do ano, ó, de janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês de dezembro, tá? Aqui eu posso clicar nesse botão aqui, ó, e voltar lá para o início do extrato. Então, ele volta, me traz aqui para o início. E ele me mostra todos os meses do ano, dia a dia, do dia 1º até o dia 31, o quanto que entrou, quanto teve de entrada, quanto teve de saída e o saldo de cada dia do mês, tá? Então, veja também aqui, ó, selecione a conta para visualizar o extrato de movimentação. Então, aqui nessa célula eu estou visualizando o extrato do caixa da empresa. Então, eu escolho qual a conta eu quero visualizar aqui, ó. Então, se eu quero ver Banco do Brasil, eu clico aqui e ele me mostra a movimentação do Banco do Brasil. Então, veja toda a movimentação aqui, dia a dia, tá? Se eu quiser ver do Bradesco, eu venho aqui e escolho Bradesco e aí ele me mostra, ó, veja o saldo do Bradesco, saldo inicial de 2.450, ok? Então, essa é a tela, é mais para efeito de consulta, para você visualizar a movimentação diária de todas as contas da empresa. É a mesma coisa, é como se você estivesse visualizando o extrato do banco. Então, é importante que essa movimentação aqui, ela coincida com a movimentação financeira do extrato bancário, tá? Para que você tenha um retrato fiel da situação financeira de todas as contas da empresa. Então, esse é mais um relatório que a planilha gera a partir da tela de lançamentos financeiros. Então, vamos voltar lá para o menu inicial. E agora eu tenho o relatório de fluxo de caixa. Esse é um dos relatórios mais importantes da planilha, tá? Então, a planilha aqui, a partir da tela de lançamentos financeiros, ela me gera 2 fluxos de caixa. Um fluxo de caixa realizado, que é esse primeiro aqui, e o outro fluxo de caixa é um fluxo de caixa previsto. Então, qual é a diferença de um para o outro? O fluxo de caixa previsto, eu tenho até uma explicação aqui, ó. O fluxo de caixa previsto leva em consideração o regime de competência, ou seja, os valores que estão previstos para entrar ou sair do caixa da empresa de acordo com as datas de vencimento. São transportados para esse fluxo todas as contas independentes de estarem pagas ou não nos lançamentos financeiros. Então, tudo que vai aparecer no fluxo de caixa previsto são os lançamentos de acordo com a data de vencimento. Então, tudo que está lançado aqui vai aparecer no fluxo de caixa previsto, ou seja, é o que está previsto para acontecer, regime de competência. Então, a importância desse fluxo de caixa aqui é para você se planejar, para você planejar qual vai ser os passos que você vai dar para organizar o financeiro do seu negócio, tá? Então, veja que de acordo com o que está lançado, eu tenho aqui, ó, o saldo inicial, eu tenho o que é que está previsto de receitas, eu tenho a previsão de despesas. Veja que está aparecendo aqui, ó, os R$800 que eu lancei de contabilidade até o mês de dezembro, ó, já está aparecendo aqui. Então, você consegue se planejar e prever o que é que está previsto para acontecer, tá? A previsão de lucro prejuízo, a previsão de saldo acumulado e a previsão de lucratividade, tá? Então, esse é o fluxo de caixa previsto. Já o fluxo de caixa realizado,
ele me mostra o que é que realmente aconteceu. O próprio nome está dizendo, fluxo de caixa realizado, tá? Então a explicação dele aqui, ó, o fluxo de caixa realizado leva em consideração o regime de caixa, ou seja, os valores que realmente entraram ou saíram do caixa da empresa. São transportados para esse fluxo todas as contas classificadas como pagas nos lançamentos financeiros. Então, no fluxo de caixa previsto vai aparecer tudo que foi lançado aqui de acordo com a data de vencimento. Já no fluxo de caixa realizado, só vai aparecer aqui o que estiver pago aqui na tela de lançamentos financeiros. Então, percebe a diferença? O fluxo de caixa previsto leva em consideração a data de vencimento. O fluxo de caixa realizado leva em consideração a data de pagamento, tá? Então, só vai aparecer aqui no realizado as contas que foram efetivamente pagas ou recebidas. Daí a importância dos dois fluxos de caixa. Aqui você consegue se planejar para o que está previsto para acontecer. Já aqui você verifica o que é que realmente aconteceu. Então você vê a diferença de um fluxo para outro, tá? É importante frisar que esse saldo inicial aqui, ó, que está nessa célula amarela, esse saldo de 29.950, veja a explicação aqui, ó. Esse valor corresponde à soma dos saldos iniciais em 1º de janeiro das 4 contas de movimentação financeira. Então, esse saldo nada mais é do que a soma desses 4 saldos aqui, ó. Então, a soma dos saldos iniciais para as contas, veja aqui, ó, eu selecionei tudo e eu vejo a soma aqui, ó, soma 29.950. É exatamente o valor que aparece aqui, tá? É o saldo inicial do meu fluxo de caixa, tá? Então, o fluxo de caixa é um relatório muito importante para você analisar o caixa da empresa a curto prazo, certo? E ele também me mostra uma informação importante aqui, que é a necessidade de caixa para cada mês. Então, ela calcula para mim se eu vou ter necessidade de caixa em algum mês. Então, sempre que eu tiver a previsão de contas a pagar maior do que as contas a receber, como está acontecendo aqui no mês de fevereiro, ó, veja que em fevereiro eu tenho uma previsão aqui de contas a pagar de 36.469 e eu tenho para receber a previsão de 26.650. Então ele está dando uma diferença de caixa aqui, ou seja, ele está me gerando uma necessidade de caixa de R$ 9.819, ou seja, eu preciso levantar esse valor aqui para poder cobrir tudo que eu tenho para pagar, tá? Então sempre que tiver contas a pagar em maior valor do que as contas a receber, ele vai me gerar necessidade de caixa e aí eu visualizo quanto é essa necessidade de caixa aqui em cada mês, tá? Então veja a importância desse relatório aqui na planilha de controles financeiros, ok? Então vamos lá para o próximo relatório. Então volto aqui para o menu. O próximo é a demonstração de resultado, a DRE. Então, essa DRE, demonstração de resultado, é importante ver essa informação aqui, ó. Todos os resultados estão consolidados pelo regime de competência, ou seja, aqui é regime de competência, ou seja, está puxando pelas datas de vencimento, tá? Então, veja que aqui eu tenho as setinhas vermelhas, ó, em cada célula dessa eu tenho a explicação do que é cada grupo desse da demonstração de resultado. Despesas variáveis, margem de contribuição, a explicação do que é a margem de contribuição, despesas fixas e indiretas, resultado não operacional. Então eu tenho todo o detalhamento, toda a explicação aqui. E aqui eu vejo todo o demonstrativo de resultado. Aqui é o demonstrativo analítico, né? E aqui embaixo eu estou, aliás, o sintético, que está sintetizando tudo aqui, e aqui abaixo eu vejo o analítico, ou seja, o detalhamento de todas as categorias do plano de contas está detalhado aqui, ó, receita de produto. Então, vendas, eu tenho aqui em cada mês do ano quanto é que foi
de vendas, tá? De acordo com o que está lançado lá na tela de lançamentos financeiros. Então, eu tenho aqui as receitas, tá aqui, ó, receita de serviço, impostos, aqui já entrou nas despesas, né? Tá aqui, ó, impostos sobre vendas, custos de produção, todo o detalhamento aqui, ó. Você vê, verifica em todas as categorias quanto foi gasto em cada mês. Tá tudo mastigadinho aqui para você analisar. Despesas, a margem de contribuição, despesas fixas e indiretas. Então aqui você tem todo o detalhamento, o demonstrativo de resultado todo detalhado, tá? Tudo isso está sendo puxado lá da tela de lançamento financeiro. Aqui você não vai mexer em nada, vai somente analisar e imprimir caso você ache necessário. Por falar em impressão, todos esses relatórios já estão configurados para imprimir, tá? Vou só mostrar aqui para vocês, ó. Veja aqui no botãozinho visualizar impressão, ó. Quando eu clico nele, então veja que o relatório ele está todo configurado para imprimir. É só mandar imprimir que está tudo pronto já. Vou voltar aqui no fluxo de caixa e mostrar para vocês, ó. Clica aqui, ó, visualizar impressão, veja o fluxo de caixa prontinho para você imprimir, tá? Voltando lá na DRE. Então esse é o relatório de demonstrativo de resultado. Então vamos para o próximo. Volta aqui para o menu inicial. O próximo é contas a pagar. Esse relatório aqui, ó, veja a explicação. Aqui você tem a visualização das contas a pagar que ainda não foram pagas. Então identifica aqui se você está honrando em dia os compromissos com seus fornecedores. Então, esse relatório é igual a DRE, só que aqui você está visualizando apenas as contas a pagar que não foram pagas. Por detalhamento de categoria também, ó. Todas as categorias aqui, ó, tudo detalhadinho, ó. Veja, despesas administrativas, ó, ou as despesas de contabilidade, ó. Aqueles R$800 que eu lancei lá no primeiro vídeo, tá aparecendo aqui, ó. Por quê? Porque está tudo a pagar e ainda não foi pago. E aí você tem todo o detalhamento das contas a pagar que ainda não foram pagas. Se você quiser imprimir também, ó, ele já está prontinho, configurado, é só imprimir, ok? Próximo relatório é de contas a receber. É um relatório idêntico ao contas a pagar, tá? Aqui você tem a visualização das contas a receber que ainda não foram recebidas, tá? Ele serve como parâmetro para monitorar os níveis de inadimplência dos clientes. Então esse relatório aqui é importante porque você visualiza, ó, eu tenho aqui no nós estamos em fevereiro de 2018 e eu estou visualizando aqui que no mês de janeiro eu tenho R$ 25.913 que ainda não foi recebido. Então eu tenho que correr atrás de receber esses valores aqui dos meus clientes que estão em atraso, tá? Então você visualiza tudo que eu tenho para receber e que ainda não recebi. Veja, ó, que eu tenho aqui, ó, mais, ó, horas de máquina, frete de terceiros. Ó. Então, tudo que eu tenho para receber que ainda não foi pago, eu vejo o detalhamento aqui, tá? Mais um relatório. Vamos lá para o menu inicial. E agora a gente entra nos gráficos, ó, gráficos gerais. Então, ó, veja, a primeira tela, análise por gráfico. Eu tenho vários gráficos aqui para fazer minha análise financeira. A primeira é a análise financeira geral, onde eu tenho mês a mês, de janeiro até dezembro, tudo o que aconteceu no meu financeiro. Quanto foi que teve de receita, a barrinha azul, mês a mês, quanto foi que teve de despesa, a barrinha vermelha, e a linha verde com as bolinhas verdes é o saldo de cada período, tá? Então veja, no mês de janeiro eu tenho aqui, ó, o saldo foi de 2.892 positivo. Já em fevereiro, meu saldo ele está negativo. 19.982 negativo. Então, em fevereiro eu tenho bem mais conta para pagar do que para receber, tá? E essa análise eu tenho o gráfico até o mês de dezembro. Tudo isso está sendo puxado lá da tela de lançamentos financeiros. Então, outros gráficos que eu tenho aqui, ó, eu tenho o gráfico somente das receitas, ó, mês a mês, quanto é que eu tive de receita. É só colocar o mouse em cima e eu consigo visualizar, tá? Tem o gráfico aqui só de despesas, quanto é que eu tenho de despesa mês a mês, também do mesmo jeito eu consigo visualizar. Esse gráfico aqui, ó, é um comparativo das contas a receber versus as contas a pagar. Veja que tem uma explicação aqui, ó, tá?
Então a linha verde é o contas a receber e a linha vermelha é o contas a pagar. E aí eu consigo analisar como é que tá esse comparativo mês a mês. Não precisa nem dizer, né, que o interessante e o ideal é que sempre a linha vermelha esteja acima da linha, aliás, a linha verde esteja sempre acima da linha vermelha, o que significa que eu vou ter mais conta para receber do que a pagar, tá? Então aqui eu tenho o comparativo de contas a receber versus contas a pagar. Outros gráficos aqui, ó, necessidade de caixa. Sempre que houver necessidade de caixa, lembra lá no fluxo de caixa, aqui, ó, fluxo de caixa, ó, necessidade de caixa mês a mês. Sempre que houver necessidade de caixa aqui, ela vai aparecer nesse gráfico aqui, ó, necessidade de caixa, vai aparecer aqui. Esse outro gráfico aqui é o saldo acumulado mês a mês. Quanto é que está o meu saldo de caixa acumulado, levando em consideração todas as contas que a empresa tem. Vai aparecer aqui. E eu tenho também aqui o gráfico da lucratividade mensal. Veja que ele tem uma explicação aqui, mostrando em percentual quanto que está sendo a minha lucratividade mês a mês. E um último gráfico aqui dessa tela é o gráfico da DRE, do demonstrativo de resultado. Então ele me mostra aqui, em forma de gráfico, todas as categorias da minha DRE. Ok? Então veja que é uma tela com vários gráficos para você fazer análise financeira, e essa tela você também pode imprimir, é só visualizar aqui, ó, tá prontinha, toda configurada, bonitinha para você imprimir e fazer as suas análises, ok? Próxima tela, próximo relatório de análise, eu volto aqui no menu, eu tenho gráficos de receitas, tá? Aqui eu vejo todos os gráficos de receita, ó, a divisão de receita, receita de produto, receitas de serviço e receitas não operacionais. Aqui eu tenho que selecionar o mês para fazer a minha análise. Veja que ele está mostrando aqui o mês de dezembro. Como eu não tenho nada lançado lá em dezembro, ele não está mostrando nada. Então quando eu venho aqui e seleciono o mês de janeiro, então veja o que é que acontece, ele me mostra os gráficos do mês de janeiro. Então aqui, ó, divisão das receitas, 76% da minha receita foi receita de produto, 9% foi receita de serviço e 15% receitas não operacionais. Com relação a produtos, 100% da minha receita foi vendas, tá? Receita de serviço, 100% foi receita de horas máquinas, e receita não operacional, 100% foi empréstimos em bancos, tá? Vou selecionar aqui o mês de fevereiro para visualizar. Então veja, está aqui o gráfico do mês de fevereiro. Então aqui eu tenho a análise financeira mês a mês com relação às receitas. Se eu quiser imprimir esse relatório, é só visualizar aqui o relatório para impressão e mandar imprimir, ok? Vamos lá para a próxima tela de gráficos. Eu volto aqui no menu inicial e eu tenho agora os gráficos de despesas. É do mesmo jeito, tá? Eu tenho aqui todos os gráficos relacionados a despesas. E aqui eu seleciono o mês para fazer a minha análise. Eu vou selecionar aqui o mês de janeiro, tá? Então tá aqui, ó, o mês de janeiro. E eu estou visualizando tudo relacionado às despesas desse mês. Então, divisão das despesas aqui, ó, 46% das despesas foi custo de produção, 43% foi despesa de pessoal, 7% foi custo de logística e por aí vai. 2% foi esse lilás aqui é despesa de, acho que é não operacional ou é marketing, acho que é não operacional. Ou é investimento, tá meio. O laranjinha aqui, despesas administrativas. Então você consegue enxergar aqui para onde está indo todo o dinheiro da sua empresa, tá? Aqui a gente consegue enxergar a importância do plano de contas, de você categorizar de maneira correta todas as despesas e receitas da empresa, tá? Aqui, despesas de produtos. Veja aqui, ó, 20% das despesas foi com argila, 36% foi com lenha, 44% foi com energia. Então eu consigo visualizar direitinho aqui para onde foi cada
centavo do negócio. Então é só colocar o mouse em cima e eu vejo o valor. Então a energia foi 9.914, isso no mês de janeiro. Despesas de serviços, e aí eu tenho os outros gráficos para fazer as minhas análises. Despesa de serviço, impostos, despesas variáveis de vendas, despesas com pessoal. Então, despesa com pessoal, 81% foi salários, 19% pro labore, tá? E aí eu tenho as outras despesas aqui. Despesas administrativas operacionais, despesas com marketing não teve, despesas não operacionais e impostos sobre o lucro. E também investimentos aqui, ó. Teve investimento em construções e reformas. Ok? Seleciono mais um mês aqui para analisar, ó. Vamos ver agora o mês de fevereiro. Então, quando eu seleciono o mês de fevereiro, ele me mostra o gráfico agora com todas as despesas de fevereiro, tá? E se eu quiser imprimir, ele está prontinho aqui, ó. É só mandar imprimir e fazer as análises gráficas, ok? Voltando lá para o menu, eu tenho aqui também uma tela de tira dúvidas. Se você tiver com alguma dúvida específica sobre a planilha, você clica aqui e eu tenho algumas possíveis dúvidas que podem surgir. Então eu tenho aqui, ó, são 17 perguntas que eu tenho aqui com as respostas. Então aqui, ó, por quanto tempo eu posso utilizar a planilha de controles financeiros? Então aqui eu tenho a resposta para essa pergunta. Se você tiver alguma dúvida aqui, o que são os lançamentos financeiros? A pergunta 6. Quando eu seleciono essa pergunta, ele me mostra aqui a resposta dessa pergunta. Então você tem algumas dúvidas aqui que podem surgir e você tem as respostas aqui para esclarecer a sua dúvida, ok? Voltando aqui para o menu inicial. Então é isso, pessoal. Essa é a planilha de controles financeiros com fluxo de caixa. Eu espero que essa planilha possa ajudar na gestão do negócio de vocês. Se vocês tiverem interesse em estar adquirindo essa planilha, uma planilha completa, uma planilha profissional e simples de manusear, onde você pode gerenciar todo o financeiro do seu negócio, tá? Então, eu tenho as minhas informações aqui. Se você tiver interesse em estar adquirindo essa planilha, pode entrar em contato comigo. Eu sou Josicley Silva, esse aqui é meu WhatsApp e aqui o meu e-mail. Você pode estar entrando em contato comigo, que vai ser um prazer lhe ajudar, tá? E caso você tenha interesse em estar aprendendo sobre Excel, se você tiver interesse em se aprofundar, se tornar um profissional de Excel, gerenciar melhor o seu negócio, aumentar a sua produtividade, fazer um trabalho de excelência. Se você é funcionário de alguma empresa, trabalha no administrativo, no financeiro, em qualquer área que precise trabalhar com planilhas, com Excel, quer melhorar seus resultados, quer se destacar no trabalho e aumentar seus rendimentos, eu tenho o curso de Excel para gestão de empresas em DVD, tá? Esse curso eu já dei ele em formato presencial para 5 turmas, onde eu formei em torno de 90 alunos, né? E hoje eu tenho esse curso em DVD, que são 2 discos, tem o módulo 1, que é o módulo básico, e o módulo 2, onde tem os recursos mais avançados, tá? E nesse curso você vai aprender tudo que você precisa para trabalhar com Excel de maneira profissional e todos os recursos que eu utilizei para criar essa planilha que eu mostrei aqui para vocês, você vai aprender nesse curso também. Então, o curso ele tem mais de 70 videoaulas, são mais de 12 horas de conteúdo, mais de 50 planilhas e é o curso 100% prático, tá? Se você tiver interesse em adquirir esse curso e se tornar um profissional do Excel, eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo e você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero poder ajudar de alguma maneira, tá? E depois eu vou estar gravando outros vídeos mostrando outras planilhas para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, caso queiram adquirir essa planilha ou o curso de Excel. Então, foi um prazer, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.